Bom, Thales, vamos então começar. E aí? Eu vou, Hoje é eu você, vou, viu? eu vou começar eu comigo mesmo. Mas você vai me ajudar aí a responder essa pergunta, porque eu tenho certeza que você vai ter o que dizer. A pergunta é: qual a opinião em comum entre lulistas e bolsonaristas que preocupa o governo, né? E a resposta, Thales, é o seguinte: os lulistas e os bolsonaristas, eles discordam em quase tudo. Basta você pegar as pesquisas de opinião e você ver o resultado para quem votou no Lula e para quem votou no Bolsonaro em 2022, e, em geral, as respostas são muito divergentes. Por isso, quando aparece algum ponto de opinião em comum entre eles, convém prestar atenção, porque a coisa é séria, né? Não é só uma questão de polarização, para usar essa palavra mais do que gasta. E o IPEC, o antigo IBOP, acabou de descobrir um desses pontos de concordância entre lulistas e bolsonaristas. E é um ponto crucial para a popularidade do governo. O IPEC faz todo mês uma pesquisa presencial com toda a população, uma amostra representativa de toda a população brasileira, e na pesquisa de abril deste mês, eles perguntaram para as pessoas se elas achavam que o preço dos alimentos tinha subido, ficado como estava, ou caído nos últimos meses. Bom, 79% das pessoas responderam que, segundo elas, o preço dos alimentos tinha aumentado nos últimos meses. Esse número por si só já é para dar um susto no governo. Mas o que ainda chama mais atenção é que quando você divide as respostas entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, entre os lulistas, 68% disseram que os preços aumentaram nos últimos meses. Tudo bem que entre os bolsonaristas, 91% dessa resposta. Tem uma diferença de 23 pontos percentuais. Mas a concordância entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro é 3 vezes maior do que a discordância nesse assunto específico. Por que que isso é um grande problema para o governo? Primeiro, porque, como eu já disse, tem vários estudos acadêmicos, empíricos, até deste pobre escriba que vos fala, mostrando que quando o preço dos alimentos cresce e a percepção das pessoas de que eles estão aumentando também cresce, a popularidade do governo sai pela outra porta. Entra a carestia por um lado, sai popularidade pelo outro. É automático. E, nesse caso, por ter atingido não apenas o eleitorado que é crítico ao governo, mas também ao que apoia o governo, é mais grave ainda, porque você tem risco de perder apoio popular, que o governo já vem perdendo nos últimos meses, e, na minha interpretação, principalmente por causa justamente da inflação de alimentos. Terceiro ponto negativo. Segundo o IBGE, que mede lá a inflação todo mês pelo IPCA, a inflação de alimentos no mês de março, no mês passado, já desacelerou. E, de fato, alguns alimentos até recuaram de preço e os que tinham subido, e os que subiram, subiram menos do que tinham subido nos meses anteriores, principalmente janeiro e fevereiro, que foram os meses mais críticos. E mesmo assim, nessa pesquisa do IPEC feita em abril, ou seja, depois da desaceleração, ainda dá esse resultado de quase 80% das pessoas dizendo que os preços aumentaram. Isso mostra o quê? Que o efeito da percepção de que os preços da comida aumentaram, ele é persistente no tempo. Não basta ter a desaceleração do aumento num mês. Tem que desacelerar ou até reverter, cair, né? Ter desinflação, ou seja, os preços diminuírem durante vários meses seguidos, para que isso se reflita na percepção das pessoas e, por tabela, melhore eventualmente a popularidade do governo. Então, o governo precisa tomar atitudes hoje para colher, sem trocadilho, alimentos mais baratos daqui a 1, 2, 3 meses em seguida, para que isso se reflita na sua avaliação. E para dar uma dimensão de como isso é grave,
e de como essa questão dos alimentos realmente talvez seja o limite da ideologia, né? Acho que a fome e a vontade de comer dão o limite de até onde alguém é ideológico. Veja só, Thales, na avaliação do combate à inflação pelo governo, os lulistas e os bolsonaristas divergem. Para a maioria de quem votou no Lula, 43%, o governo está fazendo um trabalho bom ou ótimo, contra apenas 20% desses eleitores que dizem que está ruim ou péssimo. Já entre os bolsonaristas, só 5% dizem que o combate à inflação é bom ou ótimo e 74% dizem que é ruim e péssimo. Mas, de qualquer jeito, de um lado, entre lulistas, tem mais avaliações positivas do que negativas, e entre os bolsonaristas, como era esperado, mais negativas do que positivas. Agora, quando você vai na alimentação, especificamente no preço dos alimentos, aí eles concordam. E esse efeito, como eu disse, ele é perene, porque veja só, o IPEC também perguntou, e daqui para frente, o que que você acha que vai acontecer com o preço dos alimentos? E 47% dos eleitores do Lula disseram vão aumentar, e só 25% disseram vão diminuir. Claro, entre os bolsonaristas a taxa foi quase o dobro, 81% achando que vai aumentar. Mas também eles concordam na perspectiva do que vai acontecer no futuro. Ou seja, o governo não é só não é só uma questão de ganhar na entrega de alimentos mais baratos. Não vou entrar nem na discussão das causas desse aumento de preços, porque obviamente tem muito problema climático, teve excesso de chuva no sul, seca em outros lugares. Então, o excesso de chuva no sul prejudicou a colheita de arroz, subiu o preço do feijão, subiu o preço da cebola, subiu o preço da batata, a carne que tinha caído caiu menos, enfim. Tem vários fatores, é muito complexa essa questão, não é uma questão simples, mas é uma questão que preocupa tanto o governo que eles têm discutido esse assunto até com gente de fora do governo, né? Até nas discussões com o MST, por exemplo, que o Lula andou tendo para tentar evitar o abril vermelho, que nós anunciamos aqui que ia acontecer, inclusive, né? Ele manifestou essa preocupação, só que, como eu disse, é um efeito perene, porque a memória funciona como? Você não tem, a gente não tem, o ser humano não tem uma memória perfeita de como as coisas aconteceram. A gente guarda só duas coisas: o pior momento e quanto tempo durou, e como acabou, né? Então, no caso da carestia de alimentos, ainda não acabou, porque desaceleração não é diminuição de preço, só está aumentando menos, né? E não é uma notícia, é menos ruim, não é uma notícia boa, propriamente. E quando aumentou, aumentou muito. Teve itens que aumentaram mais de 30%, né? Então, é essa memória que as pessoas ainda têm que faz elas projetarem um futuro pior do que talvez venha a ser, né? E é isso que o governo tem Você que vê digerir. como mudar isso? Porque eu acho muito difícil você mexer no preço dos alimentos rapidamente para esse efeito ainda funcionar, sei lá, no governo Lula. Está na mão de São Pedro e dos agricultores. Tá menos. No médio prazo, você pode fazer várias coisas, pode aumentar as verbas para agricultura familiar, incentivar meios de transporte e comercialização, porque assim é muito mais difícil você comercializar feijão do que você comercializar açúcar. O açúcar tem mercado internacional, ele não é perecível, você exporta, tem todo um mecanismo industrial que facilita. Agora, o feijão, se você colheu e não vendeu, acabou, entendeu? Dançou. Se não choveu na hora certa, se choveu na hora errada, também. Então, você está muito mais sujeito às intempéries, que são cada vez mais frequentes, né? Essa desorganização do clima, com eventos cataclísmicos cada vez mais frequentes e mais intensos. Isso é um desastre. Portanto, em vários aspectos, né? Não só para os agricultores, mas também para quem vai comer. Então, o governo precisa se preparar melhor. Agora, de fato, Thales, não tem muito que o governo possa fazer em curto prazo, a não ser olhar para o céu e torcer para chover onde precisa e não chover onde não precisa.
Caramba, Toledo, ó, eu vou sair daqui e vou chorar. Também não, também às vezes, mas de alguma maneira, essa desaceleração que houve da inflação de alimentos em março já é uma, falei, não é uma boa notícia, mas diante desse quadro, é menos ruim do que o que tinha acontecido em janeiro e fevereiro. Tudo aponta que essa desaceleração vai continuar acontecendo, até porque os momentos mais críticos de chuva tal já passaram, né? Mas a questão é mais complexa, porque você precisa se precaver para o que vai acontecer durante o verão do ano que vem, né? Para ver se essas safras não vão ser comprometidas por esses eventos climáticos inesperados ou até esperados agora, né? Que são desastrosos para a agricultura. Você tem algum tipo de seguro mais eficiente? Acho que tem várias medidas micro que podem ser tomadas que ajudariam. E você incentivar cada vez mais a agricultura familiar, porque é ela que produz alimentos, né? A agricultura o agronegócio ele está mais preocupado com essas commodities exportáveis, que são muito importantes, tipo soja, trigo, milho, cana-de-açúcar, etc., mas que, do ponto de vista da inflação de alimentos, tem relativamente pouco impacto. Caramba. O Thales, então a Eu vou minha falar tem a síntese ver com o fica. que você está dizendo aí, né? Sim, você vai entrar para mostrar as consequências disso tudo, né? Mas a minha síntese, então, para esse bloco fica sendo: lulistas concordam com bolsonaristas em tema crucial para governo. Certo. E assim encerramos o primeiro bloco, mas não sem antes registrar as respostas dos nossos analyzers, que também se manifestaram aqui, né? Deixa eu ver aqui que eu estou olhando no lugar errado, aqui no nosso grupo da redação. Muito bem. O Danilo Sotero Rogério, como não poderia deixar de ser, não só está presente, como foi o primeirão da fila. E, olha só, Danilo deve ter um espião na redação. A resposta dele à pergunta qual é o ponto em comum foi que o feijão e arroz estão caros. Ele acertou na mosca, o Danilo, hein? O Luiz Cunha, quando Jair Joia será preso? Eu acho que nesse ponto, realmente, os lulistas e bolsonaristas não concordam mesmo. Cauê Almeida Galvão, como consolidar uma discussão contrária sobre essa PEC 45 se a mídia hegemônica só repassa informação sem os meandros que nela estão inseridos? Não faço a mínima ideia, Cauê. Thor Bahia, Lula precisa ter coragem e acabar com essa PEC imoral que joga o usuário na cadeia. É, O Cauê continua perguntando: será que essa PEC eleitoreira, a PEC que criminaliza, penaliza, né, o porte de maconha para mesmo em pequenas quantidades, vai cair no STF? Eu não sei. Acho que esse é um grande tema para discussão. Vamos até levantar com o Thales e com a Samira, porque, como o Thales vai mostrar agora, a correlação de forças para o governo está muito ruim em Brasília, né? Então, a Elaine, finalmente aqui, vamos dizer o seguinte: a Elaine Rodella, terminar com ela. Se tem alimentos que estão mais caros, outros continuam muito abaixo do preço que comprávamos 2 anos atrás. Eu dou um exemplo: café, leite e óleo. De fato, o problema é que as pessoas lembram do que aumentou e raramente lembram do que diminuiu, né?